Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, mais um episódio da série Clássicos da Eletrônica. Vamos falar hoje do MOSFET, o IRF640. Ele é um clássico com certeza porque tem uma utilização extremamente ampla na eletrônica. É utilizado em uma série de circuitos esse modelo. Existem outros da mesma linha que também são bastante utilizados, mas o IRF640 entrou para a lista dos clássicos por conta da sua grande utilização. Ok? Então vamos dar uma olhadinha rápida num overview sobre MOSFETs. A gente tem outros vídeos aqui no canal falando especificamente sobre esse tipo de componente, mas o nosso foco aqui é o IRF640. Então, só uma olhada rápida na questão do MOSFET e depois a gente entra nos detalhes, ok? Então vamos lá. Os MOSFETs foram inventados em 1959, esse tipo de transistor, por dois cientistas, Mohamed M. Atalla e Daewon Kang. Eles trabalhavam nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, e juntaram as suas pesquisas na época e conseguiram criar esse tipo de dispositivo que foi revolucionário. Na verdade, foi uma evolução dos transistores bipolares, mas oferecia uma maior eficiência, um menor consumo de energia, uma maior facilidade de miniaturização, o que era fundamental para fazer os circuitos integrados, a integração com transistores menores. O primeiro MOSFET que surgiu, ele usava óxido de silício como isolante entre o metal e o semicondutor. Então aquilo foi um avanço fundamental aí que permitiu essa confiabilidade. Já em 1960, esses dois cientistas, o Atalla e o Kang, eles apresentaram já os primeiros resultados sobre o MOSFET, demonstrando que tinha potencial para aplicação tanto em baixa potência quanto em alta potência. E aí, na indústria, teve um impacto gigante, porque a invenção do MOSFET pavimentou aí o caminho para a criação de vários circuitos integrados, os processadores modernos, e ele hoje é um pilar da eletrônica digital. Muitos circuitos integrados são baseados nesse tipo de tecnologia, né? Bom, o IRF640 ele surgiu na década de 70, ou seja, já é um modelo que com certeza a gente classifica ele como um clássico, surgindo na década de 70, inicialmente fabricado pela International Rectifier, a IR, né? Foi o primeiro grande fabricante desse modelo. É claro que depois vários outros fabricantes fizeram os similares. Bom, como reconhecimento, essa invenção do MOSFET na época foi considerada como uma das maiores contribuições para a tecnologia do século XX. Então, os cientistas, o Atalla e o Kang, foram reconhecidos como figuras centrais, fundamentais aí na criação desse dispositivo. Tanto é que os dois são extremamente reconhecidos aí. O Atalla é reconhecido como um dos pais da eletrônica moderna e o Kang é considerado um dos inventores mais influentes da microeletrônica e, postumamente, ele foi incluído aí no National Inventors Hall of Fame em 2009, por conta dessa grande contribuição que acabaram por mudar o curso da história tecnológica. Bom, agora focando no nosso IRF640, ele foi desenvolvido já na ocasião pela IR, né, pela International Rectifier, que é uma das pioneiras aí no desenvolvimento de MOSFETs nas aplicações de potência. Essa empresa foi fundada em 1947 e foi ela que introduziu os primeiros MOSFETs de potência já na década de 70, que transformou a indústria na época. O IRF640 foi um modelo projetado para atender às necessidades da alta eficiência que precisava, né, da comutação rápida nas aplicações tanto comerciais como domésticas. Tanto é que você encontra ele aí em todo tipo de equipamento. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, permanece com placas de excelente qualidade e baixo custo. O custo congelado a $5 há muitos anos, placas 10x10 dupla face, vale a pena. Eles fazem serviços de montagem de protótipo também, impressão 3D, CNC e uma série de outros serviços e produtos, placas especiais, que vale muito a pena para quem está fazendo um projeto ou mesmo de alta produção, porque eles fabricam em grandes quantidades também e qualidade excepcional. Vou deixar o link aqui para quem tiver interesse. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. O encapsulamento dele é o TO220, que tem, obviamente, a gente conhece muito bem esse encapsulamento. Ele oferece aí uma alta capacidade de dissipação térmica e tem grande facilidade de você montar em dissipadores. Então funciona muito bem
dentro desse tipo de encapsulamento. Bom, com relação às especificações, ele tem uma tensão máxima de dreno source para 200 volts, uma corrente de dreno máxima de 18 amperes, bem razoável que essa combinação, né? O RDS-on, que é a resistência quando ele fecha o circuito aqui entre D e S, né, entre o dreno e o source, quando ele conduz aqui, essa resistência dele é bem baixinha, 0,18 ohms, ou seja, significa que ele vai dissipar pouco calor aqui mesmo conduzindo. Um VGS de gatilho de threshold, né, que é a tensão de disparo do gate entre 2 e 4 volts positivos, ok? Já que ele é um MOSFET canal N, importante dizer isso. E o símbolo dele é esse daqui, eu vou mostrar aí com mais detalhes. Ele inclui internamente um diodo de proteção aqui entre dreno e source. Ele já tem esse diodo de proteção montado dentro do MOSFET, ok? Bom, a exemplo de outros modelos, o IRF640 foi muito utilizado em aplicações espaciais. Então a gente teve ele utilizado em equipamentos espaciais, especialmente nas fontes de alimentação e nos sistemas de controle, em função da resistência dele em ambientes extremos e também da durabilidade desse tipo de MOSFET. Ele foi projetado para suportar boas flutuações, aí, tensões de pico, flutuação de carga sem falhar. E a RDS-on dele, como eu disse, é relativamente baixa, né, o que reduz aí as perdas. É importante isso daí. Óbvio que essa série IRF ela já evoluiu, então hoje nós temos dessa mesma série modelos com menor RDS-on e maior eficiência. Aí vai depender da aplicação. Claro, o custo também é diferente. O IRF640 hoje é um componente de baixo custo. Ele, como quase todos os MOSFETs, eles também são sensíveis à descarga eletrostática, então tem que tomar cuidado ao manusear dependendo do ambiente que você esteja. Com relação à frequência de operação, ele foi projetado para trabalhar na ordem de algumas centenas de kHz. Então, se for uma aplicação de frequência muito alta, o IRF640 não é recomendável. Tem que tomar cuidado para o uso em frequência aí da ordem de algumas centenas de kHz no máximo, em relação à frequência de comutação dele. Mas, mesmo assim, a utilização dele nas principais aplicações, como chave, nos circuitos de PWM, em amplificadores também, são utilizados na sua região linear, inversores, pontes H para fazer inversores ou controles de motor DC e também para alimentação de carga C também muito utilizado. São diversas as aplicações aí possíveis, aí, principalmente nessa área de média potência, ok? Bom, vamos lá, como testar o nosso IRF640. Ele tem essa aparência aqui, né? Encapsulamento TO220. Então, olhando ele de frente, com essa parte aqui para frente, a pinagem normalmente é gate, dreno e source, GDS, ok? Gate, dreno e source. Vamos fazer um teste aqui com o multímetro na escala de diodo. É uma forma bem tranquila de fazer teste com esse tipo de MOSFET. Outros talvez às vezes não funcione essa forma que eu vou fazer aqui, mas essa linha normalmente funciona bem. Então a gente bota aqui na escala de diodo. Primeira coisa, sabendo que eu tenho um diodo entre o dreno e o source, eu vou encontrar esse diodo aqui, ó. O dreno e o source é aqui, ó. O meio é o dreno e o source é a da ponta. Então eu vou botar a ponta vermelha no meio e a preta na ponta. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. A gente já vendo a vermelha aqui e a outra na ponta direita, que seria o source. Não conduz, tá vendo? Não conduz. Agora, eu vou lembrando que o catodo do diodo está aqui no pino do meio, que é o dreno. Agora eu vou inverter. Ele deve conduzir porque deve encontrar o diodo que tem aqui dentro. Está lá, 0,5. Conduziu. Então aqui está o diodo. Ele conduz para um lado e não conduz para o outro. Ok? Bom sinal. E não tem um curto aqui também entre os pinos. Depois nós vamos disparar ele. Para disparar, eu vou dar um pulso com a ponta vermelha aqui no gate, que é o primeiro pino da esquerda. Então, eu vou manter o pino preto aqui na ponta direita, ou seja, no source. Vou checar aqui, ó. Primeiro eu vou checar aqui, ó, com a vermelha no meio. Não acontece nada. Com a vermelha no dreno, nada. Agora eu vou dar um pulso aqui no gate.
dei o pulso, tirei, vou lá de novo. Tá lá, conduzindo, ok? Agora eu vou encostar a preta aqui. Não conduz mais. Então repetindo, ponta vermelha no meio e preta na direita. Eu vou tirar a ponta do meio e vou dar um pulso, só um toquezinho aqui. Tirei e volto lá para o meio. Ele conduz. Agora, se eu mantiver a do meio e vim aqui com a preta, eu zero ele, ó, não conduz mais. Sinal de que ele está funcionando, está chaveando, o gate está sendo acionado. Vale esse teste para o IRF 640. Alguns MOSFETs de alta potência que tem uma tensão de gate maior, essa tensão aqui VGS threshold, que é de 2 a 4 volts, se tiver uma tensão aqui muito maior, você talvez não consiga fazer o teste do disparo do gate, porque o teu multímetro pode não chegar nessa tensão. E às vezes não vai funcionar. Tá? Então isso pode acontecer. Mas como a gente está testando o IRF 640 e os similares da mesma família, esse tipo de teste vai funcionar bem. Ok? Pode usar sem temor. E o teste que a gente fez aqui testou tanto o diodo interno dele, esse diodo interno dele, quanto a condução dele aqui como chave, e vimos que não há nenhum tipo de curto. Ok? Bom, pessoal, para finalizar, a operação do MOSFET. Isso vale para qualquer MOSFET. Como é que acontece? Se eu não tenho nenhuma tensão aqui no gate, o canal que se abre aqui de dreno para source fica fechado. Ou seja, fica bloqueado. Não há passagem de corrente. Tá? O MOSFET está aberto. Na verdade, o canal está fechado. Isso impede a passagem de corrente do dreno para o source. Quando eu tenho tensão positiva no gate, ou seja, quando eu atinjo um VGS acima de 2 volts, ou entre 2 e 4 volts, eu vou, isso aqui é o mínimo, tá? É de disparo, eu posso ter uma tensão maior aqui. Ele vai abrir o canal e permitir a passagem de corrente entre dreno e source. Tanto é que, como eu já comentei em outros vídeos, o MOSFET pode ser utilizado no modo de chaveamento, em que ele liga ou desliga, né? Muito utilizado, por exemplo, para chavear osciladores de PWM, em fontes de alimentação ou em outros tipos de circuito que precisem controle de velocidade, por exemplo, controles que usam o sinal PWM aqui na entrada e vai chavear a saída no mesmo ritmo da entrada, ok? Se eu por acaso tenho a tensão, essa que eu falei, ele vai conduzir chaveando. Existe também uma área chamada área linear, que ele pode ser utilizado no modo de amplificação. Um pouco menos usado, mas também tem essa possibilidade. Então, esse é basicamente o funcionamento de qualquer MOSFET, inclusive o IRF 640. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria colocar aqui sobre esse outro clássico aqui, um gigante da gestão de potência, que é o IRF 640, um MOSFET muito conhecido, muito utilizado, um dos mais utilizados, inclusive, em projetos educacionais, em função de ter muita documentação detalhada e acessibilidade, ele é facilmente encontrado. Também tem uma combinação de uma tensão bem razoável, 200 volts, e uma corrente também bem razoável de 18 amperes, o que torna esse componente ideal para uma ampla gama de aplicações, como eu comentei, desde fontes chaveadas até amplificadores de áudio. Então este é mais um componente aí da nossa série de componentes clássicos. Se gostaram deste vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.